Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver a questão número 113 do Enem 2019, prova amarela, Física. Antes, para o sucesso deste projeto, peço o apoio de vocês para que se inscrevam no canal, botão inscrição em vermelho logo abaixo, acionando a notificação do sininho para receber os próximos vídeos. Então vamos lá. Questão 113 do Enem 2019, prova amarela, que diz assim: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então, inicialmente, o objetivo é queimar como combustível, vamos dizer assim, 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água. Então vamos seguir. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, que a gente vai ver, e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é um cal por grau Celsius. Atentar que nas provas normalmente vem também indicado 1 cal vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1, que é a mesma coisa de que 1 caloria dividido por grau Celsius. Por isso que eu resolvi modificar aqui para ficar bem claro e chamar a atenção. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Alguns pontos interessantes aqui, tá? Primeiramente, ele informou que queimou 2,5 gramas de castanha de caju e na minha tabela, atentar para o ponto, a tabela dada, ela informa que tem 10 gramas de castanha de caju, que corresponde a um valor energético de 70 quilocalorias. Então, teremos que fazer uma regra de 3 para encontrar o valor energético, para 2,5 gramas de castanha. Lembrando que aqui na tabela são 10 gramas, para 10 gramas eu tenho um valor energético de 70 quilocalorias. As informações aqui para baixo, para o nosso caso, não tem importância, não é para levar em consideração. Outra situação importante é que quando é informado uma tabela, normalmente essa tabela que vai nos dar o caminho para a solução do problema. Então, aqui no caso, é justamente essa situação. Eu vou ter que usar essa informação de que para 10 gramas de castanhas eu tenho 70 quilocalorias. Então, para 2,5 gramas, quantas calorias eu terei? Então, é fundamental ter essa situação. Outro ponto importantíssimo nessa questão, que ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada. Significa dizer que 50% corresponde à metade de 100%. Então, a metade da energia que a gente vai calcular aqui, utilizando o 2,5 gramas, vai ser desconsiderada, tá? Então, isso eu vou voltar a mencionar no problema. Outro detalhe importante é que ele ele informa aqui, que a sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius e eu vou informar, a questão pede qual é a temperatura final da água, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Então, esse é um outro cuidado que temos que ter, tá? Então, ele dá a temperatura inicial e pede o valor da temperatura final. Então, é uma questão bem interessante, onde envolve muita interpretação, não é difícil, mas requer atenção na leitura e no desenvolvimento, para que possa resolvê-la com acerto.
Então, primeiro vamos calcular o valor produzido pela queima de 2,5 gramas de castanha, como a gente falou, né? Ou seja, ele só informou esse 2,5 gramas e deu uma tabela. Então, temos que, a partir da tabela, como foi mostrado, né? Uma tabela que indica que 10 gramas corresponde a 70 quilocalorias e eu quero a quantidade de calorias para 2,5 gramas, que eu vou chamar de Q total. Por que Q total? Porque foi informado que somente 50%, né, da energia total foi aproveitada. Ok? Então, primeiro vamos encontrar o Q total, QT, e depois encontrar o valor efetivo. Então, vamos lá. A energia total, Q total, corresponde, né, à regra de 3, 2,5 multiplicando em cruz, né, 2,5 vezes 70 quilocalorias, dividido por 10 gramas. Então, aqui a gente começa, né, pode ser feito uma série de várias formas, né, cada um procure, digamos assim, encontrar a forma que melhor lhe convier. É interessante a gente sempre buscar simplificar os valores para que a gente reduza a necessidade de cálculos. Tá? Então, uma das formas que no caso aqui que eu estou adotando é o seguinte, 70 dividido por 10, eu posso aqui simplificar, né? Eu divido por 10, vou ficar com 7, aqui 1, né? Então ficaria 2,5 vezes 7, aqui, quilocalorias. Tá? Então, adotei esse critério, simplifiquei aqui 70 com 10. Dividir por 10 em cima, dividir por 10 embaixo, sobrou somente os 7 quilocalorias. Seguindo, né, faço essa multiplicação, ok? 2,5 vezes 7, que não é uma multiplicação tão complicada assim, né, que vai me dar 17,5 quilocalorias. Outro ponto interessante, né, que normalmente em calorimetria as unidades são dadas em caloria. Então aqui está dando quilocaloria. Quilo, somente para lembrar, corresponde a 1000 ou 10 a terceira. Né? É como se estivesse multiplicando por 1000. Quilo. Tá? 17,5 quilo, 17,5 vezes 1000. Tá aqui, calorias. Então, o valor total da energia, 17.500 calorias. Então, basta eu multiplicar por 1000, adianto 3 casas após a vírgula. 17, 1, 2 e 3. Né? 17.500 calorias. Essa, como foi falado, é a energia total. Porém, como foi informado, somente 50% da energia foi aproveitada. Então, temos que a minha energia útil, né, vai ser 50% vezes QT, que eu achei aqui que é 17.500, ok? Lembrando que 50% corresponde a 50 dividido por 100, que é o mesmo que 0,5 ou 0,50. Depois da vírgula não tem problema, o zero não tem valor. Então, ficaria 50%, 0,5 vezes a minha energia total, que é 17.500. Então, 0,5 é o mesmo de que 1 sobre 2, ou meio. Né? Então, 17.500 vezes 0,5 ou vezes meio é a mesma coisa de 17.500, dividido por 2. Ok? 17.500 vezes 0,5 é o mesmo que 17.500 dividido por 2, porque 0,5 é o mesmo, corresponde a 1 sobre 2. Então, vai me dar 17.500 dividido por 2, 8.750 calorias, que é a temperatura da água, a energia, né, digamos assim, que vai ser produzida nesse experimento. E o objetivo, como foi pedido, é achar a temperatura final da água nesse experimento. Então, seguindo, para calcular a temperatura final, que eu estou chamando de TF, para aquecer 350 gramas de água, vamos utilizar a seguinte fórmula, que é bem conhecida em calorimetria, QMCA
C, ΔT, onde M, que já sabemos que é energia, já calculada anteriormente, no slide anterior. M é a massa, no caso aqui, de 350 gramas de água, né? C é o calor específico da água, que mais uma vez, né, eu coloco aqui uma caloria por grama grau Celsius, que normalmente vem pedindo por uma caloria por vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1, que é a mesma coisa de que 1 caloria sobre grama grau Celsius. Muita atenção nisso aí para não se confundir na hora da prova. E ΔT, que é a variação da temperatura, lembrando que em física a gente utiliza o delta como variação. ΔT corresponde à temperatura final menos a inicial. Sempre assim, variação de temperatura, variação de velocidade, normalmente é o valor final menos o inicial. No caso aqui, variação de temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Lembrando que, como foi dado, a temperatura inicial foi de 20 graus Celsius. Então, utilizando a fórmula, né, para encontrar o valor da temperatura final, é o QMC ΔT, o Q nós já encontramos, 8.750, o M, 350 gramas, como já informado, o calor específico é 1, vezes o ΔT, que é temperatura final, que é o que eu quero, menos o 20, que é a temperatura inicial dada. Desenvolvendo, né, temos aí que, passando aqui o 350 para baixo, dividindo aqui por 8.750, eu tenho, e sabendo que 350 vezes 1 é 350, né, lógico, eu tenho que TF menos 20 é igual a 8.750 dividido por 350. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, eu posso aqui cortar o zero, vou ficar com 875 dividido por 35, é uma conta, posso seguir simplificando por 5, né? Ou diretamente fazer a divisão. Aí cada um, né, faça, né, da forma como se sentir mais confortável. Então, eu aconselho sempre que possível fazendo as simplificações, porque isso vai reduzir, né, a conta no final. Então, eu tenho que TF menos 20, essa divisão, 8.750 por 350, é igual a 25. Daí, né, eu tenho que TF, passando menos 20 para o outro lado da igualdade, vai ficar com mais 20. Meu TF é 25 mais 20, que logo vai me dar 45 graus Celsius, a temperatura final, que me dá a resposta. A letra C, a temperatura final da água foi de 45 graus Celsius. Se essa questão foi útil para vocês, eu peço, antes de encerrar, que vocês deixem seu like e, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam logo abaixo, compartilhando este vídeo com outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.